Alien. Surgido das sombras. Parte 2. Subterrâneo. Capítulo 13. Aliens. Talvez ela tenha 9 anos. Há uma porta que conduz à velha ruína abaixo, degraus gastos por décadas de turistas e séculos de monges há muito, muito tempo. Uma grade de metal pesada está fixada na parede, o cadeado pendurado aberto, e à noite eles fecham as catacumbas, supostamente para impedir que vândalos profanem o seu conteúdo. Mas, desde que chegaram, Amanda tem inventado histórias sobre os seres noturnos que eles querem manter trancafiados. Quando o sol se põe, diz ela, as sombras lá embaixo ganham vida. Ripley ri enquanto observa a filha escapar sorrateira do sol, adotando uma falsa expressão de medo, as mãos imitando garras, rosnando. Então ela grita para que a mãe a acompanhe, e Ripley percebe que as pessoas se aglomeram atrás dela. As ruínas em que estão são populares, uma das principais atrações turísticas da cidade, e raramente há tranquilidade por ali. As sombras a envolvem. Trazem um arrepio curioso e o cheiro úmido e bolorento de lugares jamais tocados pela luz solar. Mais adiante, Amanda desapareceu. Ripley não sente a necessidade de chamar pela filha, mas então olha para trás e nota que está sozinha. Sozinha ali embaixo, nas sombras, na escuridão. Alguém grita. Ela avança, a mão acompanhando pela parede áspera. O piso é irregular, e ela quase tropeça. Em seguida, sua mão toca algo diferente. Liso, mais leve do que as rochas e texturizado. Há crânios nas paredes. Os crânios são as paredes, milhares deles, e cada um tem um enorme ferimento, um buraco, um rosto esmagado. Ela acha que consegue ver marcas de dentes nos ossos, mas talvez seja só minha imaginação, pensa, mas depois ouve o grito de novo. É Amanda, e reconhecer a voz parece conjurar a garota. Ela está presa na parede do outro lado de uma sala pequena, forrada de ossos, os braços, os ombros e as pernas presos pelos dedos esqueléticos dos que morreram há muito. Ela vê a mãe, mas não há alegria em seus olhos. O peito da menina explode sob o vestido largo, e dentes terminam de arrebentá-lo, abrindo caminho. Dentes afiados, terríveis, puta merda, sussurrou Ripley, e olhou para a escuridão abaixo. Por um segundo ela ficou perdida, sem saber onde ou em que momento no tempo estava, se isso havia sido uma memória distorcida ou uma visão do futuro. O momento passou girando, incerto e deselegante. Não sei mais quanto consigo aguentar. Kasianov franziu a testa para ela e abriu a boca para falar alguma coisa, mas Ripley se afastou. 10 são aqui. Gritou o Ob de dentro da nave. Tem luzes. E é esquisito. Esquisito como? Perguntou Ripley, pensando em degraus gastos e crânios e ossos nas paredes. Vem ver logo. Ela desceu, caindo ao lado de Ob, ainda tentando apagar da mente os vestígios daquela visão breve e horrível. Os mineradores haviam passado por ali. Isso não confortava Ripley nem um pouco, embora as luzes que penduraram dentro daquela parte danificada da nave de fato ajudassem. A explosão tinha aberto um buraco no casco, e, no interior, havia percorrido os primeiros níveis, derrubando as partições e demolindo qualquer coisa que estivesse no caminho. Para Ripley, parecia um ninho de vespas, camada após camada instaladas numa simetria fluida, e, de onde estavam e no epicentro da área devastada, podiam ver pelo menos 4 níveis inferiores expostos. Imaginou que, se a Marion fosse cortada ao meio, algo semelhante se revelaria. Mas as paredes, os pisos e tetos daquela nave não se pareciam em nada com os da Marion. Tubos espessos passavam entre os níveis, e um líquido solidificado pendia dos pontos onde tinham sido rompidos. Parecia mel cristalizado, ou uma areia fina paralisada enquanto se derramava. As paredes tinham apodrecido, expondo a estrutura da base, com as vigas tortas e deformadas pela antiga explosão. Os andares não eram tão equidistantes quanto ela havia imaginado, e isso não parecia ser resultado do dano. Eles pareciam ter sido feitos dessa maneira, isso é, esquisito, e ecoou Seddon, obviamente fascinada. Filmando outra vez com a câmera, seguiu em frente, descendo um declive de detritos até o primeiro piso firme. A superfície era desigual, com cavidades em alguns pontos e riscos aqui e ali, parecendo bastante com uma pele envelhecida. Não estou gostando nada disso, e disse Ripley. Nem um pouco. Ela já tinha ouvido dizer que a natureza não criava ângulos retos, e não havia nenhum aparente ali. O material nas paredes e nos pavimentos era de um tom cinza escuro, mas não uniforme. Num ponto havia trechos onde era mais claro e parecia mais fino. Em outro, era quase preto, como se o sangue tivesse se acumulado logo abaixo da superfície, criando um hematoma.
Assemelhava-se à pele manchada de um cadáver. Ótimo jeito de fazer uma nave, comentou Lachance. O quê? Perguntou Baxter. O que quer dizer, cultivá-la? Respondeu Seddon. Isso não foi construído, foi cultivado. Fala sério, disse Kasianov, mas, quando Ripley olhou para a médica, viu o fascínio refletido nos olhos arregalados da russa. Não deveríamos estar fazendo isso, declarou Ripley. Não podemos voltar lá para fora, contrapôs O, mas eles nos fizeram vir para cá. Vamos fazer o que eles querem agora. Como é que eles podem querer alguma coisa? Protestou Lachance. São só animais burros, e nós somos suas presas. Nenhum de nós sabe o que eles são, e retrucou Ripley. Seddon? A oficial de ciências deu de ombros. Eu já disse antes, e nunca vi nada parecido. A crueldade aparente deles não significa que não possam agir e pensar em conjunto. Em tempos pré-históricos, os velociraptors caçavam juntos, e existem teorias que presumem uma comunicação avançada entre eles. Mas, ela olhou ao redor, balançando a cabeça. Acho que esta nave não é deles. De fora ouviram os sons das garras rígidas deslizando no casco da nave. Todos olharam para cima, e Ripley viu uma sombra passar pela área danificada pela qual tinham entrado. A silhueta se esticou por um momento, deixando-se ver contra o teto elevado da caverna antes de desaparecer outra vez. Estão esperando lá em cima, e disse ela. Sentia-se tão impotente. Temos que ir, e afirmou O. Lá para dentro. Seguir as luzes que ainda estão funcionando o mais rápido possível. Assim que encontrarmos outra saída, fugimos. Ele olhou para todos ao redor, e seu rosto estava contraído de dor. Detesto isso tanto quanto vocês, mas lá fora há muitos deles. Se pudermos enganá-los, em vez de combatê-los, eu aceito, mas alguma coisa aconteceu com os mineradores aqui dentro, argumentou Seddon. Mas temos uma vantagem. Sabemos o que aconteceu e sabemos que precisamos ter cuidado. Ele esperou por algum protesto, mas não houve nenhum. Não estou gostando nem um pouco disso, pensou Ripley. Mas olhou mais uma vez para a abertura irregular no casco da estranha nave e soube que não havia alternativa. A ideia de voltar lá para cima, com aquelas coisas à espreita, não era uma opção válida. O foi na frente, segurando a lanterna. As lâmpadas penduradas pelos mineradores continuavam a funcionar, mas a luz de O bloqueou as sombras que elas projetavam. O grupo andou depressa. Quase com confiança. Ripley tentou apagar a visão recente da cabeça. Os outros pesadelos despertos tinham sido mais surreais, mas menos preocupantes, mostrando Amanda em uma idade em que Ripley nunca a tinha visto. Mas este último fora o pior. Sua filha jovem, doce, inocente e linda, exatamente como Ripley se lembrava. E a incapacidade dela de proteger a menina contra os monstros ainda parecia verdadeira, acomodando-se em sua alma como um cancro de culpa, devorando-a, consumindo-a, como se tudo tivesse sido real. Ela até sentiu que começava a chorar. Mas as lágrimas só serviriam para embaçar sua visão, tornando tudo mais perigoso. Tinha que manter a sanidade. Tinha que sobreviver. À medida que se afastavam da área danificada e penetravam mais na nave extraterrestre, o ambiente se tornava ainda mais estranho. Ripley pensou na velha história de Jonas dentro da baleia, uma imagem tão perturbadora quanto a sua situação atual. A maior parte do cenário exibia características distintamente biológicas: pisos irregulares forrados de tubos embutidos que se assemelhavam a veias, paredes com aparência de pele endurecida pelo tempo, mas ainda salpicada de imperfeições e poros cheios de poeira. Então, começaram a encontrar objetos que deviam ter composto algum tipo de tecnologia. Um corredor estreito se abria em uma galeria de visualização por cima de um poço profundo. Era circundado por uma barreira que batia na cintura. Na galeria havia várias unidades metálicas idênticas. Poderiam ter sido assentos rodeados por algum tipo de equipamento de controle, com detalhes obscuros, arcanos. Se fossem realmente assentos, então Ripley não conseguia identificar facilmente a forma dos seres para os quais eles haviam sido feitos. O poço estava cheio até pouco abaixo da galeria por uma espécie de fluido vítreo, a superfície cheia de pó e pedrinhas. O teto e as paredes eram lisos, e Ripley só podia supor que o pó viera do exterior ao longo das eras. Para que lado agora? Perguntou ela. A galeria contornava 3/4 do poço, e havia pelo menos 6 aberturas saindo dela, incluindo aquela pela qual acabavam de chegar. Ob espiava a abertura através da qual tinham vindo. De lá veio o som de coisas sibilantes à espreita. Vamos dar o fora daqui! Exclamou Baxter, suando e tentando disfarçar a dor. Mesmo parado, ele tremia.
Ripley não podia imaginar a agonia que o homem enfrentava, mas sabia que não havia alternativa. Só esperava que não chegasse o momento em que ele seria fisicamente incapaz de seguir com o restante do grupo. E aí, fazer o quê? Ela se perguntou. Deixá-lo para trás? Matá-lo? Ela deu as costas a Baxter no momento em que Hope falou, vamos virar esse jogo, e disse ele. Kasianov, Baxter, preparem os maçaricos de plasma. Ele indicou com a cabeça a abertura pela qual vieram. Derrubem, espere! Exclamou Seddon. Não temos ideia do efeito que os maçaricos terão nesse material. Não sabemos do que a nave é feita. Pode ser inflamável. Ripley ouviu mais sibilos, e no fundo do túnel as sombras se deslocaram, projetando formas aracnoides ao longo dos pisos e das paredes, ou a gente corre ou faz isso, não tem outro jeito. Disse ela, preparando-se para disparar seu lança-cargas, Ripley. Hope entregou a ela algo que havia tirado do cinto, um objeto volumoso do tamanho de um tablet. Coloque no topo. Cargas explosivas de verdade, não podemos sair atirando a esmo, e disse LaChance. A esmo, não, e respondeu Ripley, ligando o dispositivo ao topo do lança-cargas. Atirando neles. Ela se preparou, mirou e disparou. A carga foi tinindo pelo túnel, os ecos soando estranhamente abafados enquanto ela ricocheteava nas paredes. Ripley franziu a testa. Hope segurou o braço dela, tem um tempo de atraso, e informou ele ao puxá-la para trás. A explosão passou ribombando pelos pés e arrancou o ar dos pulmões de Ripley. Sob o estrondo da carga de mineração, ela teve certeza de que ouviu os aliens gritando de dor, e uma chuva de detritos estourou do túnel, tamborilando na roupa e arranhando seu rosto. A fumaça veio a seguir, lançada na direção deles pelo sopro de ar. Ripley engoliu em seco tentando desentupir os ouvidos, ofegou com o ardor no rosto. Enquanto ela se levantava, Kasianov e Baxter já estavam operando os maçaricos de plasma. A galeria inteira foi iluminada pelo plasma causticante. Olhando para baixo, Ripley viu uma sequência de ondas indo para frente e para trás, lentamente, na superfície do poço. A explosão devia ter ressoado por toda a nave. O líquido era tão denso e pesado que as ondulações na superfície se moviam como cobras letárgicas, colidindo e se interpondo, criando padrões complexos, mas surpreendentemente belos. O fedor era terrível, quase como de carne queimada. Toda a estrutura em torno da abertura desabou, fluindo, ecoando as ondas preguiçosas abaixo, cessar fogo. Gritou o Obo, e Kasianov e Baxter obedeceram. Chamas cintilavam por toda a superfície, tremulando em um canto, reacendendo em outro, enquanto a pesada estrutura mergulhava até encontrar o chão borbulhante. Já tinha começado a endurecer outra vez, selando a abertura com eficácia. O ar tremulava devido às incríveis temperaturas. Os pulmões de Ripley ardiam. Agora nós é que decidimos para onde vamos, e disse Obo. A cabeça curva de um alien forçou a entrada pela porta derretida. Não houve aviso, e nenhum deles podia ver além, e a abertura em si fora totalmente selada pela estrutura derretida. O crânio liso da criatura empurrou o material endurecido, os dentes se alongando e rangendo. Por um momento, pareceu enfrentar dificuldades, empurrando a porta, as mãos de longas garras tentando acelerar o processo. Mas então deteve-se, e o material que resfriava soltava vapor onde a fera lhe mordia o couro misterioso. Todos, recuem, e disse Obo, e apontou a pistola de spray ácido. Ripley retrocedeu pela galeria e prendeu a respiração, ao mesmo tempo fascinada e aterrorizada. O alien ainda lutava para prosseguir, e ao seu redor o material derretido e recomposto se esticava, mudando de cor à medida que a tensão crescia. 5 segundos antes e talvez o monstro tivesse atravessado, pegando os desprevenidos e instaurando o caos. Mas agora a criatura fora contida. Obo disparou uma rajada de ácido fluorídrico diretamente na cabeça dela. Fumaça crepitando, chiando, guinchando. Tudo foi obscurecido por nuvens de vapor, mas Ripley teve a impressão inconfundível de um movimento frenético, desesperado. Recue. Disse ela. Obo, recue. Todos se afastaram até o outro lado da galeria, e Ripley sentiu nas costas a barreira do poço. Contornou-a rumo à extremidade mais distante. Os outros seguiram na mesma direção, e Obo se virou e correu para lá. Atrás dele, algo explodiu. Ele vai ser atingido pelo ácido, e eu vou ter que vê-lo morrer, pensou Ripley. Porém, apesar de Obo se encolher e abaixar enquanto corria, os restos e respingos da cabeça do alien se espalharam pela galeria na outra direção. Parte dela rolou pelo chão, deixando um rastro de manchas crepitantes, e caiu no poço.
O que atingiu a superfície pairou ali por um momento, depois afundou com um último chiado raivoso. Opa alcançou os outros, sorrindo. Bom, pelo menos sabemos que eles não gostam deste ácido, disse ele. Vamos. Vamos dar o fora daqui. Baxter, nem precisa perguntar, respondeu Baxter. Do jeito que as coisas estão, eu venceria você em uma corrida. Estou bem. Contudo, estava longe de estar bem. Não podia encostar o pé esquerdo no chão e, se não fosse por Kazanov, teria caído. Seu rosto estava tenso, úmido de suor, e ele não conseguia esconder o terror. Ele ainda está com medo de ser deixado para trás. Era uma ideia horrível, mas que não deixava de ser uma possibilidade. Não sei por quanto tempo isso vai segurá-los, disse Seddon, indicando a abertura derretida. Ainda estava fumegando. Não podiam ver os restos do alien, mas o ponto onde ele forçara a passagem estava queimado por cicatrizes ácidas. Vamos. Por aqui, e disse o. Dirigiu-se a uma abertura no outro lado da galeria, o mais longe possível da entrada que haviam usado. Fixou a lanterna à pistola para poder apontar os dois na mesma direção. Todos o seguiram, ninguém o questionou. Entrando em um túnel estreito e de teto baixo, Ripley não pôde escapar à ideia de que estavam sendo engolidos mais uma vez. Eles entraram em áreas que os mineradores não haviam iluminado. Correram, as lanternas em punho ou presas às armas, as sombras dançando e retrocedendo. Pouco tempo depois de deixarem a galeria, encontraram os primeiros corpos. O corredor semelhante a um túnel se abriu em outro espaço amplo, e havia algo diferente nele. As curvas suaves eram as mesmas, com a irregularidade de algo vivo, mas as camadas e trechos do material que pendia das paredes e do teto não pertenciam àquele lugar. Tampouco as coisas penduradas nele, algo como frutos podres e pavorosos. Talvez houvesse 6 corpos, embora Ripley achasse difícil discernir onde terminava um e começava outro. A escuridão, a decadência, a maneira como tinham sido pendurados e presos ali, fixados no lugar por aquela estranha excrescência que tinha preenchido um dos túneis de mineração da caverna acima, tudo enevoava as bordas do que viam. E isso não era ruim. O fedor era horrível. Isso, e a expressão no primeiro rosto para o qual Opa apontou a lanterna. Parecia ser de uma mulher. A decomposição murchara o rosto, sugar a pele, esvaziar as cavidades oculares, mas o grito ainda estava lá, paralisado. As mãos retorcidas se esticavam, tateando, e sem sucesso, e o que acontecerá no peito da vítima? O buraco era óbvio. A roupa fora rasgada e pendia em farrapos. As costelas protuberantes estavam estilhaçadas, é onde nascem, e disse Seddon, simplesmente penduraram as pessoas aqui, comentou Kazanov. É, um berçário. No chão diante dos mortos pendurados havia um grupo de objetos ovalados, como grandes vasos. A maioria estava rachada. Ninguém se aproximou para olhar dentro deles. Eles passaram rapidamente pela câmara ampla. Todos os instintos incitavam Ripley a desviar o olhar, mas o fascínio doentio e sua determinação em sobreviver, em aprender sobre esses monstros e usar tudo o que pudesse contra eles, e a fez olhar mais atentamente. Desejou não ter feito isso. Talvez em algum lugar na Nostromo tivesse havido uma cena similar, com Dallas pendurado lá, preso como aquela vítima na densa teia de uma aranha gigantesca. Para onde você está nos levando? Perguntou LaChance ao O. Esta não é a saída. Só estamos indo mais fundo, estou levando a gente para o mais longe possível daqui, respondeu O, apontando para os corpos. E para cima, assim que pudermos. Deve haver caminhos para entrar e sair desta nave, além do buraco aberto no casco. Só temos que encontrá-los. Logo o caminho pelo qual seguiam e os corredores de uma nave espacial, Ripley sabia agora, embora só conseguisse pensar neles como túneis, e ficaram novamente livres da substância alienígena, voltando às superfícies manchadas e cinzentas. Ainda era estranho, mas não tão ameaçador. Se tivesse tempo, ela até poderia ter admirado a visão. Era incrível, extraterrestre. Mas só podia pensar em fugir. Eles nos conduziram para cá para ficarmos como os mineradores, pensou ela, tentando não imaginar como devia ser terrível. Ver-se preso naquela teia, ver o ovo eclodir na sua frente, sentir aquela coisa se acomodando no seu rosto. No começo, você desmaiaria, como Kane, mas depois viriam o despertar e a espera. A espera pelo primeiro sinal de movimento no interior. A primeira pontada de dor quando o filhote alienígena começasse a empurrar, arranhar e morder para sair. Ela pensou em Amanda outra vez e gemeu em voz alta. Ninguém pareceu ouvir, ou, se alguém o fez, só captou um eco do próprio desespero.
Deslocavam-se com rapidez, os fachos de luz da lanterna dançando em torno deles. Hope ia na frente, com Kasianov e Baxter atrás. Haviam estabelecido um ritmo para seus gestos, e, embora o pé esquerdo de Baxter fosse totalmente inútil, Kasianov o amparava bem o bastante para que ele pudesse pular com um movimento quase gracioso. Todos empunhavam as armas. Restavam 3 cargas explosivas na arma de Ripley. Ela tinha visto o efeito delas, e sabia que nunca seria capaz de atirar se estivessem próximos demais. Mas o lança-cargas ainda lhe dava uma sensação de proteção. Por onde quer que passassem, em diferentes áreas da imensa nave, tudo parecia ser feito do mesmo material estranho. Ou cultivado, talvez. Não havia mais sinais de tecnologia. Passaram por muitas aberturas, onde películas finas e opacas pareciam ser usadas como portas. A maioria fora selada, algumas estavam rasgadas e esfarrapadas, mas o pequeno grupo se manteve nos corredores mais largos. Havia mais galerias, mais poços com líquido estagnado em diferentes níveis. Ripley se perguntou para que serviriam esses poços de combustível, comida, algum tipo de instalação ambiental? Estariam armazenando alguma coisa? Em certo ponto, subiram uma escada curva, os degraus chegando à altura da cintura, e tiveram que escalar quase 30 deles até a rota se aplanar novamente. Ali, as superfícies eram escorregadias e pegajosas, tão lisas que eles se revezaram, uns escorregavam enquanto os outros se arrastavam até ficar de pé. Ripley limpou as mãos na roupa, mas, embora parecessem escorregadias e molhadas, na verdade estavam secas. Outro mistério. Longe do berçário, o ar tinha um cheiro neutro, afora uma brisa ocasional que percorria os corredores trazendo uma pitada de deterioração. Não havia como saber o que causava tal brisa em níveis tão profundos. Portas enormes abrindo-se em outras partes da nave, pensou Ripley. Algo grande e invisível se deslocando por aí. Algo grande, suspirando enquanto dormia. Nenhuma das possibilidades era boa. Encontraram um grande espaço aberto contendo várias esculturas altas feitas do mesmo material que as paredes e o chão. As formas eram ambíguas, amálgamas fluidas entre o biológico e o mecânico. Como em outras partes da nave, o tempo havia suavizado as bordas e tornado mais difícil ver os detalhes. Eram entalhes sendo ocultados mais uma vez sob a camuflagem do tempo. Havia neles uma inegável beleza, contudo, iluminados pelas lanternas, lançavam sombras altas e inquietantes. Um daqueles aliens poderia estar se escondendo atrás de qualquer uma delas, é impossível termos despistado as criaturas com tanta facilidade, e disse Obo, mas ninguém respondeu. Ripley havia pensado nisso, e tinha certeza de que os outros também. Mas Obo tornará-se o líder do grupo. Ninguém gostava de ouvir a pessoa que estava no comando expressar essas dúvidas. Deixaram o salão das esculturas, e logo depois Oak teve motivos para falar de novo, mais corpos, disse ele, à frente dos outros. Mas havia algo errado com sua voz. Ah, meu Deus, murmurou Kasianov. Ripley avançou. A passagem ali era bem larga, e ela e os outros acrescentaram os fachos de suas lanternas ao de Oak. Por um tempo, ninguém falou nada. Havia muito pouco a dizer. O choque percorreu o grupo, e todos lidavam com os próprios pensamentos e medos. Acho que encontramos os donos da nave, disse Ripley.